Os segredos das letras hebraicas. Shalom, shalom, eu sou a Morachayá. Estamos de volta no nosso canal Mahanaima. Hoje vamos estudar Ivrit. Baruch Hashem, eu quero me retratar com vocês porque no último vídeo de Ivrit eu fiz a relação do Salmo do Tehillim 119 com grandes portais se abrindo de brachot para nossas almas, né? Um cobrimento, uma proteção da nossa alma através da recitação de específicos passuquim do Tehillim 119. Contudo, eu acredito que tudo é o eterno, né? Foi uma explanação muito interessante e proveitosa, mas eu errei, né? Ao especificar a numeração do Tehillim pelas letras hebraicas, porque eu coloquei no vídeo Kuf, que é 100, e Yud, Aleph. Eu não sei como eu tirei isso de botar o Aleph, porque o Aleph é 1. Então, na verdade, para escrevermos 119, não seria, então, o Aleph utilizado, mas o Tet. Porque o Kuf é 100, o Yud é 10 e o Tet é 9. E nisso nós somaríamos o 119. Então, hoje eu quero falar sobre a letra Tet, para trazermos, então, o entendimento desta letra, para completarmos, né, as segulot e compreensão sobre as luzes emanadas pelo Tehillim 119. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, a letra Tet. A letra Tet, ela tem um valor 9. Então, vamos iniciar com a gematria de outras palavras que também são de número 9, que fazem a compreensão, né, do que significa a letra Tet. Vamos ver, então, a palavra, por exemplo, a palavra Emet. Emet, Aleph, Segol, E, Mem, Segol, Me. E Tav, final, Tav mudo, Emet. Emet significa verdade. Baruch Hashem, verdade. Vamos fazer a gematria de Emet. Então, o Aleph é 1, o Mem é 40 e o Tav é 400. Quando fazemos a soma, temos 441, que dá por fim 9. Então, a palavra Emet está ligada à letra Tet no significado. Então, quando nós visualizamos a letra Tet, podemos trazer esta emanação da verdade. A verdade é a Torá, Baruch Hashem. Qual palavra temos também que podemos fazer esta compreensão com a numeração 9? Baruch Hashem. Por exemplo, a palavra Or. Or, Aleph, Vav, Rol Vav, O. E Resh final. Or. 1, 6, 200. 261. Quando somamos os números, né, cortando o zero aqui, nós temos também o 9. Baruch Hashem. E isso quer dizer que Or, sendo luz, Or significa luz. A luz, ou seja, está ligada tanto com a verdade e também vai ser trazida a essência desta luz através da letra Tet, Baruch Hashem. Então, vimos só coisas positivas, né, até agora, Baruch Hashem, mas é importante que nós tenhamos sempre em mente que tudo é para o bem. Mesmo que pareça não ser para o bem, tudo é para o bem. Vou mostrar para vocês agora, através do desenho da letra Tet, o que isso quer dizer. Baruch Hashem. Baruch Hashem, eu desenhei aqui mais ou menos a letra Tet conforme está no rolo da Torá Sagrada. Baruch Hashem. Então, vemos aqui, de cara você já percebe aqui um Zaina, né? Um Zaina aqui do lado. Contudo, tem algo que está ligado ao Zaina que dá uma inclinada para dentro. Isso, diz os nossos sábios, que é o desenho da serpente. A serpente que olha para dentro. A gente sabe que a primeira palavra que aparece na Torá com a letra Tet é a palavra Tov. 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 Tov significa bom. Quando o Eterno está a criar todas as coisas, o Eterno diz que isto é bom, isto foi bom. Né? Ele usa a palavra Tov com a letra Tet. E por que a palavra Tov, que é escrita com uma letra que contém a serpente nela? Por que isso? Né? Como eu disse para vocês, tudo é para o bem. Então, a serpente olhando para dentro
vai trazer um ensino para nós. Qual é esse ensino? Mesmo que eu, dentro de mim, dentro de você, dentro de todo ser humano caído, existe a serpente dentro de nós. Mesmo que nós temos essa serpente dentro de nós, que é o Yetzer Hara. Já estudamos aqui, né, sobre isso. Mesmo que temos ele, se nós pegarmos o Yetzer Hara, que é a serpente que habita em nós, e fazermos ela olhar para si mesmo, olhar para dentro e não para fora, olhar para o consertar a si mesmo, olhar para suas próprias ações, para que corrija a si mesmo, ou seja, olhar, vocês veem aqui que a serpente, ela está olhando para dentro da letra, para dentro do corpo da letra, né? E inclusive desse lado aqui tem o Zaina. A gente sabe que o Zaina, ele está ligado com o 7, o Zaina é 7. 7, a gente sabe que é o quê? É a plenitude do eterno, né? É o físico, é o 6, com o Aleph, nós já estudamos na outra aula. Ou seja, é o físico com o eterno. Então, quando a gente põe esse Yetzirah para poder fazer uma autoanálise, para que ele olhe para dentro e não fique focado para fora, focado para o outro, focado para a fisicalidade, para o mundo, para a exterioridade, né? Quando a gente faz esse trabalho de trazer para correção interna, essa serpente que temos se torna bom, ou seja, o Tate é bom por isso, porque essa serpente que está presa nele não está voltada para o exterior, ou seja, para trazer sua vontade, seu desejo para fora, não. Ela está voltada para uma análise interior, para conserto interno, para reparação interna. Baruch Hashem. Então, o bom é o quê? O que é o bom? É mesmo que dentro de mim habita o mal, este mal que habita em mim, ele vai trabalhar para o bem. Ele vai fazer com que eu me torne bom diante do Eterno, na questão de fazer o que eu tenho que fazer, que é elevar a minha alma, que é me tornar semelhança do Altíssimo, mesmo passando pelo revestimento do Satã. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. Então, temos essa sabedoria da letra T, que está ligada ali no Teilim 119. Então, quando a gente faz a recitação do Teilim 119, além de todas aquelas questões que eu falei da letra Kuf, da letra Yud, tem essa questão da letra T, que é o quê? Que é, mesmo que a gente está num estado de queda, mesmo assim, temos a possibilidade de fazermos uma análise interna, de fazermos um conserto, algo íntimo dentro de nós, fazer essa serpente olhar para dentro, fazer essa serpente olhar para o Zaina. E assim nós podemos, então, nos emergir do fundo do poço, sair da escuridão, sair da queda, levantar-se, erguer-se, através de olhar para esse Zaina que indica 3 coroas para cima, né? A gente viu sobre o Zaina também na outra aula, né? O Zaina que a gente vai somar os 3 Zaina daqui com o Zaina daqui para poder fazer uma plenitude geral de tudo, né? Baruch Hashem, e conseguirmos elevar os mundos, não somente a Malhut, né? Mas 7, os 6 de cima também. O Zaina é isso, você vai elevar não somente a Malhut caída, mas você vai elevar todo o Zerapim também que se quebrou na queda do homem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, naquela outra aula, eu falei sobre o Aleph, falei a questão da mastigação, falei que o Aleph é um Yud, outro Yud e 2 Vav aqui, não é isso? Falei sobre a Beit, que a Beit é a Brahá, né? Que a bênção vem através de você olhar para frente, de você usar essa abertura para seguir em frente, para poder se elevar, né? O resto sobre uma base, para se tornar um Ram e não um Rachá, né? Baruch Hashem. Aí hoje vamos falar então sobre a Gimel. Vamos fazer então uma sequência das 22 letras, né? Já falamos de algumas, então vamos compor toda essa sequência de estudarmos a forma da letra, estudarmos o significado da letra, no sentido da gematria dela, né? Baruch Hashem. Então vamos para a Gimel hoje. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então eu desenhei aqui mais ou menos a Gimel que aparece no livro sagrado, na Torá Sagrada, né? Temos aqui um Vav e um Yud, né? Temos um Vav aqui, é como um Vav, né? Assim. E temos aqui um Yud, de cabeça para baixo. Temos 2 letras. A composição da Gimel, então, vai ser um Vav e um Yud. A gematria da Gimel é 3. Baruch Hashem. Então, vamos estudar a partir disso o que é a Gimel e o que ela traz
algumas sabedorias, porque é uma coisa infinita, né? Porque sabemos que as letras são os blocos de construção de todo o universo. Então, uma letra contém muitas sabedorias. Algumas sabedorias que a gente já tem o conhecimento, no caso que eu já consegui captar, né? Não todas, porque são tantas que eu só for parar para falar de uma letra, vai ser um tempão muito grande só em uma. Mas nós vamos falar um pouco, resumido aqui, para que vocês possam interagir com o significado da letra. Isto é Kavaná. Não adianta eu rezar, olhar para o idioma hebraico, se eu não tenho uma Kavaná. O que é a Kavaná? A intenção. Quando eu vejo uma palavra escrita com a letra Gimel e eu sei o que significa a letra Gimel, pelo menos um pouco sobre ela, então eu sei que aquela palavra está trazendo certo tipo de energia para mim. Então eu vou concentrar naquilo e aquilo vai aumentar o quê? O poder da minha reza subir e o poder também de eu conseguir a resposta daquela reza. Baruch Hashem. Então vamos então começar aqui pela questão da gematria. Então a letra Gimel vale 3. O que é o 3? Os sábios dizem que o 3, ele é um portal. Olha só, o triângulo, por exemplo. O triângulo, ele é um portal. O que significa portal? Algo que tem uma base. Você vê que a base do triângulo, ela é firme, ela é reta, né? Se fosse colocar um triângulo sobre o chão, ele ficaria, porque ele tem uma base firme e tem uma ponta que indica uma elevação. Ou seja, então o portal, por exemplo, ele pode representar as 3 sefirot de cima, que são as mais elevadas, que tem o poder do eterno, né? Vamos colocar assim, que não foi quebrado isso, não foi destruído, isso está preservado. Então temos aqui Keter, Baruch Hashem, Chokhmah e Binah, né? Binah. Então, o triângulo aqui no sentido de ser um portal de sabedoria, de força, de emanação de Deus, composto por 3 sefirot. Então o 3, ele sempre vai trazer essa questão de trazer uma base, trazer algo firme. Vou dar um exemplo, já ensinei para vocês que se a gente fazer algo 3 vezes, mesmo que a gente não jure sobre aquilo, aquilo se torna um juramento nos mundos espirituais. Ou seja, se você falar 3 vezes também, isso denota que você está fazendo um juramento no mundo espiritual sobre o que você disse, né? Porque o 3 é o que sustenta. Os sábios dizem que 3 coisas sustentam o mundo. Que 3 coisas são essas? Né? Eles dizem que 3 coisas sustentam o mundo. A verdade, Emet, nós escrevemos na estante, olha, Emet. Emet. Aqui tem segundo para fazer a letra E. Emet. A verdade. Qual é a outra coisa que sustenta o mundo? A Tzedakah, Tzadik. Pega outro. Tzedakah, Tzedakah. Tzedakah significa justiça. Baruch Hashem, e que no sentido de doar dinheiro, doar bens, doar, fazer doações, tzedakah, e a tefilá, Baruch Hashem, fei, hirik, lamed, patá, rei, tefilá, é a reza, Baruch Hashem. Então essas 3 coisas é que fazem a sustentação do mundo. Então se a pessoa pratica a verdade. O que é a verdade? Só existe uma verdade. A Torá. Torá. A Torá é a verdade. Então, se a pessoa pratica os 613 mandamentos da Torá, Baruch Hashem, e toda a questão de os estudos da Torá oral, e toda a questão da Torá, não é só a Torá escrita, mas a Torá oral, os mandamentos do Eterno através dos rabinos, toda a sabedoria da Torá. Se a pessoa pratica tudo isso, ela pratica a verdade. Isso quer dizer que essa pessoa ela está ajudando o Eterno, porque é dito que o Eterno sustenta o mundo com sua mão, não é assim? Sim. E o Eterno ele utiliza de quê para sustentar o mundo? Seus filhos. Por isso que Israel tem, né? Ele tem esse compromisso com o Eterno. Ele faz o trabalho para o Eterno. Não é isso? Então o trabalho do Eterno é sustentar o mundo. Vamos botar assim. Então o Eterno vai usar quem para sustentar o mundo para ele aqui nesse mundo? Os filhos dele, que vão praticar a verdade,
que vão fazer tzedakah e que vão fazer tefilá. Então, se você pratica a Torá, se você faz tzedakah e se você também, todos os dias, faz o serviço divino, que é a reza, as tefilot, então você é a mão de Deus que sustenta o mundo. Entende essa grandeza? Então, você vai ser muito bem pago no mundo vindouro. Entenda, existirá um pagamento, um galardão, que é chamado na Brit Hadashah, para quem faz aquilo que é para ser feito, ou seja, para aquele que se manifesta nesse mundo como um filho de Deus, como a semelhança de Deus. Aquele que faz o trabalho do Eterno, aquele que carrega, o Gimel é o que carrega. Você vê, olha como ele é encurvado assim, né? Dá essa impressão que ele está, né, com uma mochila aqui levando, uma bolsa. É o que carrega. Carrega o quê? Carrega o que sustenta o mundo, tanto em cima quanto embaixo. Isso aqui sustenta em cima, isso aqui sustenta embaixo, né? Baruch Hashem. Então, olhando para a forma da letra, nós temos o Vav e o Yud. Então, já sabemos o que é o Vav e já sabemos também o que é o Yud. Então, o Yud é o ponto inicial. O Yud foi de onde partiu a criação. A Tzilut está na ponta do Yud, como eu já falei para vocês. Então, o Yud é a letra que iniciou tudo. Então, o Gimel, ele tem a essência do início de tudo, da fonte de tudo, está dentro do Gimel, mas só que o Gimel é tão forte pelo fato de que o Yud, ele desceu, se tornou um Vav, que a gente sabe, tocou a fisicalidade, é o Yud comprido. Só que o Gimel, como ele é muito forte, ele tem duas vezes, é como se ele tivesse dois Yud, um que se dá, um que se doa. Tem um Yud que se doa, que se entrega para tocar no mundo físico. E tem um Yud que ele está voltado para cima, justamente por isso, que é para fazer este retorno para a grandeza de cima. Então, o Gimel ele tem essa força de puxar de baixo para cima, novamente, o caído. Por isso que diz que é o que carrega. Entende? Então, o Gimel é o que carrega porque ele tem essa força de puxar de volta para o reservatório de vida lá em cima. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, agora temos o Dalet. Já falamos sobre o Dalet em outro vídeo que eu falei sobre o caminho que nós percorremos entre Feret, né? Aquele caminho que vai direto para Keter, né? Aquele caminho que tem de Tiferet a Keter. Existe uma letra que faz esse caminho. E essa letra é o Dalet. Inclusive, nosso Mashiach, ele vai dizer, eu sou o Dalet. Por quê? Porque ele diz que ele é o Dalet. Porque ele é esse caminho que é possível fazer de Tiferet para Keter. Sem ter que, como eu posso dizer, sem ter que ficar bloqueado no abismo que tem. Que aqui tem um abismo, ó. Tem um abismo aqui. Aqui é Rohma e aqui é Binah. Né? As três de cima. Rohma, Binah. Aqui tem Tiferet, aqui tem Hesed e aqui tem Gvurah, certo? Só que aqui tem um abismo aqui entre eles, ó. A gente sabe que é como o véu do templo, eu expliquei para vocês no vídeo. Vários vídeos já falamos sobre isso. Mas o Mashiach, ele faz esse caminho, ele corta esse véu. Por isso que é de quando ele corre que o véu se quebrou, se cortou, se rasgou. Por quê? Porque o Mashiach abre esse caminho aqui, ó. Ele abre o abismo entre Tiferet e Keter, certo? Este é o Dalet. O Dalet, ele tem a gematria de 4. Quando a gente vê o 4 na Torá, em algo relacionado, né, à espiritualidade, sempre vai se referir ao tetragrama, sempre, certo? Eu vou passar um traço aqui no meio. Então, o 4 é o tetragrama. Então, o que o Dalet significa? Significa a força de Deus, da misericórdia de Deus, porque o tetragrama, ele está voltado para a misericórdia. Elohim está voltado para o juízo e o tetragrama para misericórdia. Então, o Dalet ele vai trazer a força do tetragrama, a força da misericórdia. Entende? Baruch Hashem. Então, sobre o Dalet nós já falamos outras vezes. O Dalet significa porta, mas também pode significar pobre, né? A palavra pobre também escreve com Dalet. Então, a pessoa que é pobre de espírito, não o pobre porque não tem dinheiro, porque não tem casa, não é esse pobre. Por que não é esse pobre? Pode ser, pode, mas só que não é que seja uma pessoa, que eu estou falando sobre poder aquisitivo. Porque geralmente as pessoas vêm pobres para este mundo porque em outra vida
elas desprezaram as riquezas materiais que elas tinham, ou não fizeram tzedakah, né? Ou então desprezaram o próximo por causa de dinheiro, ou roubaram em outra vida e nessa vida vem faltando, porque roubaram muito dinheiro na outra vida. Então, é quase que um castigo ser pobre, vamos colocar assim, né? Então, não é desse pobre que eu estou falando. Eu estou falando do pobre de Ruach. Qual é o pobre de Ruach? É aquela pessoa que tem a consciência de que se Deus não existir na vida dela, se ela não recorrer a Deus, ela nem tem vida para viver. É uma pessoa que entende que ela é pobre diante de Deus, pobre de Ruach, pobre de tudo, pobre de vida. Ela não tem nada dela mesma. Tudo que ela tem vem do eterno. Este é o pobre que Yeshua fala, feliz este pobre. É este pobre. Não é o pobre que não tem o que comer, o que vestir. Não, isso aí é um condenado que está pagando um juízo. Entende? Então, eu estou falando para você que o Dalet vai significar este pobre. Por isso que este pobre, essa pessoa que entende que ela, sem Deus, ela não é nada, ela tem um caminho aberto para ela, ó, para ir direto para o eterno. Ela consegue entrar lá. Ela consegue se conectar com a divindade. Por quê? Porque ela é humilde. Anavá, ó. Aina. Nuna. Na. Aina. Patá. Nuna. Patá. Vav. Kametz. Rei final. Anavá. Anavá significa humilde. Humildade. Humildade. A pessoa que tem a humildade, que tem a anavá, ela é pobre de ruach, pobre no sentido de não, ela compreende que ela não tem nada, ela não possui nem mesmo a sua vida. Tudo está nas mãos do eterno. Este humilde, esse pobre, ele tem acesso a esse Dalet aqui, ó. Esse caminho aqui, ó. Por isso que Yeshua ensina isso, a questão do pobre ser feliz. Porque ele vem trazer este caminho, o caminho da humildade. Não é a humildade de dizer, nossa, eu sou tão humilde diante de Deus, eu não faço essas coisas. Já não é humilde, só por estar dizendo que é humilde. A humildade não é relatar sobre ela, a humildade é viver ela, no sentido de ter a consciência humilde. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, agora vamos ver a letra Rei. A letra Rei, ela é parecida com a letra Dalet. Se você tirar essa perninha aqui, que é um iudo, né? Se você tirar esse iudo que aparece aqui embaixo, é um Dalet. Então, quando a gente vai estudar Rei, a gente já tem a consciência do que é o Dalet e acrescenta esse iudo aqui, de cabeça para baixo aqui, que vai fazer parte da letra Rei. Primeira coisa que a gente tem que ver é que a letra Rei, ela vale 5, certo? Baruch Hashem. Vamos falar sobre a gematria da letra Rei primeiro. Então, quando eu sei que a letra Rei vale 5, o que este número vai me trazer à memória? O 5. Lembra que Yeshua, ele fez uma distribuição de 5 pães e 2 peixes? Aqueles 5 pães estava trazendo a memória das pessoas e nossa de quê? Da Torá. Então, a letra Rei, ela vai aludir à Torá. Os 5 livros da Torá. Os 5 rolos da Torá. Baruch Hashem. Os nossos sábios nos ensinam que nós podemos utilizar Rei com um apóstrofe, com um tracinho aqui em cima, né? E o Ud não, um apóstrofe. Com um apóstrofe, nós usando assim, ó, isso aqui significa o nome do Eterno, Hashem. O nome do Eterno, o tetragrama. Para não escrever o tetragrama, a gente pode escrever assim, que isso significa, para quem está visualizando, como se fosse o nome do sagrado. Por quê? Porque a Rei, ela está voltada para o sentido de ser a Torá sagrada. E a Torá, o que é a Torá? A Torá é a vestimenta do sagrado aqui no mundo. A Torá é o que veste a Kadosh Baruch Hu. Por isso que a Torá é tão grande. A Torá é a vestimenta de Deus na terra. Nós temos que aprender sobre Deus estudando a Torá. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Por exemplo, essa blusa aqui. Ó, como é essa blusa? Ela tem um espaço aberto aqui para entrar a minha cabeça. Porque a blusa para vestir na parte de cima do corpo. Então, precisa de um espaço para que a cabeça seja, né, possa passar para poder não ficar cobrindo a face. Depois ela tem costuras que vão pousar nos ombros.
e panos suficientes para cobrir até onde eu quero que cubra o meu braço. E uma abertura que passe a minha mão. E uma costura que siga rente, né, até onde eu quero que fique no meu corpo. O que quer dizer isso? A minha blusa, ela tem que ter mais ou menos... Você vê que a blusa não é igual a mim, você vê que sobra, tá vendo? Mas ela traz uma... Vamos colocar assim, uma forma de mim mesma. Então, quando eu olho para a Torá, quando eu estudo a Torá, quando eu aprendo a Torá, eu estou aprendendo, vamos colocar entre aspas, a semelhança de Deus. Como Deus é. Mas claro que nesse sentido, de ser a roupa de Deus. Entende? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é que a gente está vendo exatamente ele, mas a gente está vendo algo que encaixa nele. Que ele consegue se vestir. Entende? Por isso que a Torá é o que a gente tem de mais próximo do sagrado. A Torá é a coisa mais importante nesse mundo físico. E foi dada, a gente está estudando nesse Shabbat, pelo próprio Deus. Foi ele que deu a roupa dele para nós estudar. Entendeu? Pelo Hashem. Então, a rei traz a alusão com o apóstrofo do nome sagrado e a própria rei, ela traz a alusão pela gematria da Torá. Então, voltando para a questão da forma da letra. Então, eu tenho todo aquele significado da Dalet, mais um Yud. Yud, a gente já sabe, é o ponto inicial, é a conexão mais alta que temos com o divino, né? Então, a rei traz tudo isso. E os nossos sábios dizem que todo o mundo, o universo, foi criado pela rei. O universo a partir de Biná. Porque olha só como é o tetragrama, como é as emanações da Sefirot. A gente já sabe. Então, vamos fazer aqui, ó. Keter, Chokhmah, Binah. Né? Aí vem. Aqui desce para Gvurah. Aqui desce para Hesed. E aqui, Feret. Aqui de Tiferet eu tenho Netzach. E aqui eu tenho Hod. Aqui vem Yesod. E aqui eu tenho, por último, Malchut. Baruch Hashem. Então, como é que vai ser aqui? O tetragrama, ele faz que construiu tudo isso. Então, eu tenho aqui o Yud para Atzilut. Que é Atzilut? Atzilut é esses dois aqui, ó. Isso é Atzilut. Então, Yud é Atzilut. Aí, eu tenho aqui o mundo de Binah, que é a primeira rei. Certo? Aí depois eu vou ter o mundo de Yetzirah, que é todas as 6 aqui do meio, que é o Vava. E por fim eu tenho o Asiá, que vai ser a última rei, que é Malchut. Então, a partir da rei aqui, foi construído tudo isso. E o último mundo também é uma rei. Tá vendo? Por que o último mundo também é uma rei? Olha como é a construção da letra rei. Eu vou ter que apagar aqui porque ficou. Como é a construção da letra rei? Vamos ver aqui, ó. A rei é como um Dalet, né? Um Dalet e um Yud. Tem uma abertura aqui e tem uma abertura aqui também. Por quê? Porque o Eterno, quando ele construiu tudo, ele já sabia da questão da necessidade de ter chuva. Então, o Eterno deixou uma saída e um lugar para sair e um lugar para voltar. Olha só, o homem, ele vai descer, então ele vai ter... Aqui teve a primeira queda, não foi? Vai acontecer a queda aqui. Você vê que aqui embaixo é aberto. Por quê? Porque tem uma possibilidade de uma queda e aconteceu a queda. Certo? Então, olha só, a pessoa chega de Malchut, é o mesmo rei que tá aqui. Caído aqui, ó, para baixo. Mas se ela se atentar, que tem um Yud aqui, que tem uma semente de luz que foi plantada no início, que tem uma possibilidade de retorno, essa pessoa vai fazer a volta aqui, ó, do Yud, ó, e vai voltar para o Dalet. Vai voltar para aquele que tem a possibilidade de trazer de volta a Atzilut. Entende? Olha a força da rei. Então, a rei, ela tem o caminho de volta. Mas, olha só, não é fácil. Por quê? Porque a pessoa tem que fazer esse caminho de volta, subir,
Não é simplesmente, eu tô caída aqui mesmo, eu vou ficar e alguém vai me pegar aqui de elevador. Não tem elevador. Não existe elevador automático. A gente tem que trabalhar dentro de nós. Por isso que as Sefirot, elas estão dentro de nós. Nós temos que trabalhar a Deus. Nós temos que trabalhar o mundo. Nós temos que nos elevar com as nossas ações. Justamente caímos no mundo da ação. A gente não caiu no mundo do pensamento, da reflexão. Não. Nós caímos no mundo da ação. É necessário ação. É necessário agirmos para o retorno, para voltarmos ao eterno. Baruch Hashem. Uma última sabedoria sobre a letra Rei hoje, vou falar o seguinte. Eu disse que os sábios dizem que tudo foi iniciado aqui para baixo com ela. Porque nós sabemos que o Eterno começa a criar desde Biná, com a palavra Bereshit ali, né? Ele fala, ele usa a fala, ele usa o Ruach, o sopro. E qual é a letra que sai livremente, livre, sem nenhuma... Porque a gente tem o Yud é como uma vogal. Mas eu já ensinei vocês que o Yud não é o Hirik. Hirik é o pontinho que fica embaixo, que tem o som de I, certo? O Yud não é o Hirik. O Hirik a gente põe o I. Pro Yud a gente põe o Y. Não é assim? Yud é um Y. Por quê? Porque o Yud ele tem um som que vai no céu da boca, no palato. O som do Yud passa pelo palato. I. O certo é fazer uma volta. I. O Israel. Eu já ensinei vocês Israel, né? Israel. Como se eu falasse dois Is. Entende? Então, a letra que vai estar livre mesmo, é a Rei. Como assim livre? Ela vem direto do Ruach HaKadosh. Olha só. Ruach Resh, Vav com Shuruk e um Ret com Patá. Ruach. O Ruach é o fôlego de Deus. O fôlego. Como é que a gente fala Rei? Rei. Não pode falar Rei, não pode falar assim. Assim a reta. A reta a gente fala com a garganta. A rei, a gente não usa a garganta. A rei, a gente deixa o ruach fluir. Entende? Foi assim, foi com o sopro que Deus começou a criar tudo. Então é com a rei que tudo começa. Por isso que a rei representa o autismo. A rei representa a Torá. Baruch Hashem. Por isso que é tão importante falarmos a rei corretamente, sabe? Tente por tudo. Por isso que tem judeus, a maior parte dos judeus, né? Askenazes, por exemplo, os judeus do Sefaradi, que vivem em Israel, Israel, eles nem falam a rei. Eles, por exemplo, a palavra... Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Ó, o mundo. Lama. Haolam significa eternamente, os mundos, os universos, eternamente também, para todo sempre. O povo coloca bastante significados para esta palavra. Haolam. O certo, correto é dizer Haolam. Mas sabe como é que as pessoas falam? Aulam. Só fala a patar. Só fala a vogal, não fala rei. Para não cometer o erro de dizer Haulam com força. Sair arranhado a rei, que não pode. Aí geralmente falam Aulam. Não falam o som da rei, só falam o som da patar, que é Olam. Entende? Mas a gente tem que falar na reza. Porque cada letra, ela faz mexer lá em cima os códigos celestiais para que funcione. Então, você tem que aprender a falar, pelo menos na reza, falar de forma correta. Haulam. Deixa o fôlego sair. Haulam. Entende? Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. A próxima letra, que é a letra Vav, que é a letra que tem um valor de 6, nós já falamos bastante sobre ela significar fisicalidade, por ter a gematria 6, que é os 6 lados, né?
também por ela ser a conexão do Yud com o físico, por ela ser a letra que está ligada ao Ruach dentro de nós, porque ela representa Zerampi no tetragrama, né? Várias questões nós já falamos que Yeshua ele foi morto e preso com Vav, com pregos, né? Que Vav significa prego. Então ele foi preso com Vav para fazer essa conexão, para ligar o mundo físico com o mundo espiritual. Baruch Hashem. Então já estudamos bastante sobre a Vav. Na outra aula eu falei um pouco sobre a Zayin também, né? Que é o Vav com o Yud. Com o Aleph, desculpa. Que é 7. Que é o 6 mais 1. Então o Zayin é o 7, a plenitude. Já falamos também sobre ele. Baruch Hashem. Nós falamos da Het no outro, né? Já falamos da Het. Então temos a Het, né? Que está ligado à questão da transcendência, né? Que é o 8. A Het ela é desenhada assim, como 2 Zayin. E tem uma ligação entre eles. A transcendência, a Het, vale 8. A Teta a gente falou hoje, né? Que é como... Tem um Zayin aqui na ponta. Uma serpente olhando para dentro, que é o Tovo. Baruch Hashem. O Yud já falamos bastante também. É o ponto inicial. É o 10. É a plenitude total. Baruch Hashem, de toda a criação de Deus. Né? Então, paramos no Yud. Então, a partir da outra aula, vamos entrar no Kaf, que é o 20. E aí seguiremos, né? Com a ajuda do Eterno, Bezolat Hashem, Baruch Hashem, com o estudo das letras. Maravilhoso estudo das letras, porque, como eu disse para vocês, quanto mais conhecemos ao Eterno, mais entramos em conexão com Ele e nos aprofundamos mais na questão de conseguirmos compreender a maneira que temos de nos elevar, de chegarmos lá em cima novamente, fazermos o retorno ao Eterno. Baruch Hashem, Shabbat Shalom, Shalom Shalom, Lehitraut. Kol Hatovim Lekulam.